Olá, hoje eu gostaria de bater um papo com vocês e falar um pouquinho mais sobre o tratamento com os florais de Bach. Eu tenho aqui em minhas mãos uma das essências florais de Bach. Essas essências elas são trazidas da Inglaterra, onde elas foram preparadas. Essas essências elas já têm mais de 80 anos, foram desenvolvidas por Dr. Eduard Bach. Eu tenho aqui a foto dele. Dr. Eduard Bach era um médico, era um bacteriologista, um grande pesquisador que se preocupava com a saúde humana, mas não utilizando remédios. Para ele, o que era importante não era cuidar da doença, mas cuidar da pessoa. Por quê? Por trás de toda doença tinha um ser humano, e aquele ser humano ele precisava de cuidados. Por isso a atuação dos florais ela é muito interessante. Por quê? Porque ela atua na emoção, no estado psíquico, harmonizando essas duas instâncias e fazendo com que a pessoa comece a lidar com as questões do dia a dia, com seus compromissos, com seus relacionamentos de uma maneira muito diferente do que antes. Então, se ela já utiliza os florais, ela vai observar essa mudança que há nela mesma com relação à sua reação perante a vida, perante os fatos e tudo que ela tem que lidar no dia a dia. Então, a atuação do floral ela é muito benigna, eles são essências naturais, sem contraindicação e sem nenhum conteúdo tóxico. O Dr. Bach teve esse cuidado de escolher flores que não tinham conteúdo tóxico e sempre benignas para a saúde humana. As essências florais elas são naturais, porém quando utilizadas é interessante que você busque sim uma orientação de um profissional. Por quê? Porque é durante a consulta floral que o profissional irá fazer uma detecção do que há de conflito com a pessoa, como é que a pessoa está vivendo a sua vida, qual é a sua história, qual é o seu conteúdo existencial. E a partir desse conteúdo existencial, ela vai indicar as essências que são mais adequadas. Valéria, uma sessão é o suficiente? Eu digo que não. Principalmente se a pessoa já está num estado mais agravado de conflito. Cada caso é um caso. Então, se a pessoa vem com uma questão superficial, que ela está tendo problemas que não é uma questão tão profunda, então pode sim ser o caso de você indicar uma essência, ela resolver e simplesmente não precisar mais das essências. Mas como nós sabemos, todos nós somos seres humanos bastante complexos e nós sempre, quando nós vencemos uma etapa de nossas vidas, nós aprendemos com a vida, principalmente se aprendemos bem com a vida, o que acontece? Nós somos lançados a outros desafios. Então os florais eles vão nos ajudando nessas etapas que a vida traz de desafios. Por quê? Porque desde a infância os florais podem ser utilizados. Aliás, até no momento da gestação, muito indicado para grávidas. Por quê? Porque as grávidas estarão harmonizando as suas emoções, seus estados psíquicos e, consequentemente, estará também harmonizando as emoções desse bebê que está para vir ao mundo. Então, os florais de Bach eles atuam em todas as faixas etárias existentes na vida, que vai da criança, da adolescência, da vida adulta. Ele trabalha questões femininas, ele trabalha questões masculinas, ele trabalha questões de relacionamento, ele trabalha questões familiares, de trabalho, financeiro, ou seja, qual é o segredo dos florais de Bach? Quando ele lida com a pessoa, quando ele cuida da pessoa, ele estará cuidando das reações que a pessoa tem perante a vida. E essas reações, por trás dessas reações, estarão seus estados psíquicos e emocionais. Não existe uma pessoa que não seja emocional. Toda a condição humana ela traz esse expressar no mundo e nós nos expressamos através das nossas emoções. Então, ao nos expressarmos, muitas vezes nós não temos o equilíbrio necessário para lidar com determinadas situações. Então as pessoas reagem de uma forma muito brusca, muito agressiva, de uma forma muito negativa, ocasionando outras questões, ou seja, acumulando outras camadas que vão trazendo conflitos para a pessoa. E esses conflitos, se não resolvidos
durante a vida, ele vai se acumulando e traz para uma vida uma idade mais avançada, mais problemas. As pessoas idosas, elas são muito beneficiadas com o uso dos florais de Bach, porque elas vão poder enxergar a vida de uma forma muito diferente do que elas enxergaram. E isso acontece toda vez que nós utilizamos os florais, seja qual for a essência. Os florais, eles trabalham de dentro para fora, eles trabalham o ser, eles trabalham as angústias, as dificuldades, os medos, fazendo com que todas essas emoções, os estados psíquicos, eles vão sendo equilibrados, e nós vamos notando uma melhora, um bem-estar, um equilíbrio, uma facilidade de lidar com as questões do dia a dia de uma forma muito tranquila. Então os florais, eles têm uma ação muito benigna, uma ação muito tranquila, muito silenciosa, muito sutil, mas por outro lado muito profunda. A pessoa que toma o floral hoje, amanhã ela é uma outra pessoa. Às vezes 5 minutos depois ela é uma outra pessoa. E isso eu posso observar quando a pessoa faz um feedback, quando a pessoa volta para mais uma consulta e nós fazemos mais aquele bate-papo importante para que eu possa observar em que momento a pessoa ainda está presa, em que momento a pessoa ainda tem dificuldade e, é claro, em que momentos, em que circunstâncias e situações a pessoa já conseguiu trabalhar. Então a pessoa vai trazendo questões e essas questões vão sendo vencidas etapa por etapa, passo por passo. Os florais, eles não são invasivos, eles trabalham cada parcela da pessoa conforme o passo da pessoa, ele nunca vai além do que a pessoa pode dar pela vida. Os florais, eles lidam com as pessoas de uma forma muito amorosa, porque eles trabalham cada questão da vida da pessoa de uma vez, fazendo com que ela vá entendendo os seus processos, assimilando e aprendendo com a vida. Então, a beleza maior de todo tratamento com os florais de Bach é fazer com que as pessoas andem com seus próprios pés, caminhem com seus próprios passos, sem avançar além do que elas podem. E isso é muito lindo. Por quê? Porque as pessoas vão sentir uma segurança muito grande quando tomam os florais, uma segurança tal que vem de dentro. Ela se autotransforma a partir de si mesma, e autotransformar-se significa ver o mundo de uma outra forma. Isso é muito importante, principalmente nos dias atuais. Então, se você tiver mais alguma dúvida com relação à terapia floral, com relação aos florais de Bach, entre em contato. Será um prazer responder as suas dúvidas.